A graça e a paz, meus irmãos, tudo bem? Mais uma quarta, estamos aqui, na série de meditação sobre a carta de Laodiceia. Estaremos encerrando hoje a carta de Laodiceia. Espero que todos estejam bem, guardados na graça do Senhor. Amém? Então, carta de Laodiceia. Antes nós falamos sobre a carta, falamos sobre os elementos comuns da carta, falamos sobre a época que a carta representa na história, segundo uma corrente teológica. Falamos sobre o que significa o anjo, que inicia lá o anjo, sobre as estrelas, sobre os candeeiros. E falamos também sobre 5 pontos, não falamos o último, mas sobre 5 pontos, falamos sobre 4, que a carta coloca, que é específico da carta. Primeiro, o testemunho fiel e verdadeiro, falando sobre a pessoa de Jesus. Segundo, o estado de mornidão que a igreja estava vivendo. A inversão de valores que a igreja estava vivendo, a igreja orgulhosa, por ser saudável, aquela coisa toda. Quarto, a nudez e a cegueira despercebida da igreja, de uma forma geral, uma cegueira, nudez espiritual. E por fim, o pior, é o que nós vamos falar hoje, para estarmos encerrando, que Jesus estava do lado de fora. Jesus havia saído da igreja. Jesus já não se encontrava lá. Jesus já não se fazia mais presente naquele lugar. Através da pessoa do Espírito Santo, já se tinha afastado, assim como nós lembramos lá atrás no Antigo Testamento, a glória de Deus, a presença de Deus havia afastado do templo. Aqui nesta igreja, Jesus também já não estava mais. E nós lemos aqui, depois você pode ler no versículo 20, que fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então aqui esse texto mostra que Jesus estava do lado de fora. Isso também mostra que a igreja fazia tudo de uma maneira automática. Era um ritualismo, era uma religiosidade. Sempre chegava a fazer daquele mesmo jeito, sem nenhuma preocupação com as coisas, como se fosse tudo certinho. Cheio de metodologia, de maneiras, de coisas, mas de uma maneira muito ritualística, muito religiosidade, muito automática. Jesus já não estava ali. Por quê? Eles não sentiam o desejo da presença de Deus. Não havia naquela cerimônia o desejo da presença de Jesus. Não havia uma busca para que ele fizesse presente. Já não tinha esse desejo, essa ideia, esse conceito de Jesus estar presente. Ainda que diz que quando nós reunimos em seu nome, eu estarei no meio de vós, mas quando há o desejo da presença dele, quando há o amor, quando há a paixão pela pessoa dele. Mas aqui parece que já não havia mais essa busca de Deus, esse desejo de Deus, essa vontade de sentir Deus, a presença do Senhor. Então ele se afastou, porque ele já não era tão adorado, tão amado, porque ele percebeu que tudo que se fazia ali era de uma maneira automática. Era um ritual, era uma religiosidade, mas que a presença dele já não fazia muita diferença. Na verdade, as pessoas eram tão orgulhosas da igreja, como diz lá, os valores invertidos, era tão orgulhosa a igreja, tão pomposa, que eles tinham tudo, achavam que tinham tudo, não precisava de nada. Então, quando você acha que você tem tudo, que você não precisa de nada, você se torna uma pessoa autossuficiente. Você se torna uma pessoa que acha que pode tudo, que tem tudo e que nada está faltando para você. Você se torna orgulhoso, você se torna presunçoso e aí você faz as coisas tudo natural. Você não faz as coisas, você não se reunia para buscar a presença de Deus, para pedir a orientação de Deus, para saber o que ele queria. Não, as coisas eram sendo feitas anos e anos e ia sendo feita, mas não buscava a sua orientação, não buscava saber o que ele queria, o que ele pensava. Então Jesus, meus irmãos, aqui o texto diz que ele estava do lado de fora, que não se falava mais da presença dele, ele se afastou. Por isso ele diz, olha, por isso eu vos aconselho que compre remédio. Eu vos aconselho que compre
remédio para a vossa cegueira, para a vossa nudez e para a vossa soberba. Ele diz primeiro, compra ouro fino. O ouro tem um valor inestimável das bênçãos espirituais, ouro fino. E ele dá esse exemplo porque naquela região também tinha ouro. Ele diz, compra vestiduras brancas para cobrir a pureza, a santidade e a sinceridade espiritual. Também naquela região tinha uma fábrica de tecidos. Então, quando Jesus fala vestiduras, tecido, ele sabia, ele estava dando uma referência, porque todo mundo conhecia ali o bom tecido, a boa vestidura. Então ele estava se referindo também. Nós falamos isso antes. Compra isso para cobrir a vossa nudez. Está fazendo uma analogia, uma comparação. Para cobrir a vossa nudez, porque vocês estão nus espiritualmente. Vocês estão sem nada espiritualmente. E compra colírio. Também havia uma faculdade de medicina ali. Nós falamos isso antes. Então havia uma fábrica, uma faculdade de medicina. Então compra colírio a fim de que vocês vejam. Tudo isso é o exemplo, é uma analogia, a fim de que vocês vejam, para que haja cura espiritual dos vossos olhos. Eles só viam as coisas do mundo, só sentiam seus desejos carnais, seus prazeres. Então ele recomenda e ele disciplina, ele diz, eu repreendo, para que vocês tomem posição, para que vocês tomem atitude, para que vocês revejam como vocês estão vivendo, para que vocês parem e vejam o que está acontecendo, porque vocês acham que são ricos, que tem tudo, que tudo pode, como o texto coloca, ele diz, vocês são pobres, miseráveis, nus, miseráveis espiritualmente, pobres espiritualmente. Então compra ouro fino, vestiduras brancas, colírio. E ele diz, eu repreendo a quem eu amo. Disciplina, correção, não a punição, mas uma correção. Ele diz, sê zeloso e arrepende. Sê zeloso e arrepende. Vê o que aconteceu, vê a postura de vocês, porque vocês estão vivendo assim. E ele diz, olha, eu estou do lado de fora, estou a bater. Estou aqui. Porque aí dentro está a maior festa. Mas a minha presença não é desejada. A minha presença não é solicitada. A minha presença não é buscada. A minha orientação não é desejada. Estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei. Se abrir, eu entrarei e cearei convosco. Eu conheço a vida de cada um de vocês. Eu conheço as vossas obras. É uma coisa que ele fala para todas as igrejas. Mas mesmo assim, estou à porta e bato. Se abrir, eu entro. Eu quero ceiar com vocês. Eu quero estar com vocês. Eu quero me reunir com vocês. Eu quero estar ao lado de vocês. Meus irmãos, para vencer aquele espírito de ritualismo, aquele espírito de religiosidade, aquele espírito de apatia, aquele espírito de sonolência, para vencer tudo aquilo é necessário a ação do Espírito Santo. Mas para que o Espírito Santo agisse, era necessário que eles percebessem que ele já não estava mais ali. Era necessário que eles percebessem que a presença do Senhor, de Jesus, já tinha afastado. Uma vez eles percebendo isso, retornando ao diz ser zeloso, uma vez eles percebendo isso, aí eles poderiam abrir a porta. Aí abrindo a porta e deixando o Espírito agir, e deixando o Senhor trabalhar, e deixando o Senhor mudar toda a situação, desejando a sua presença, então aí poderia haver mudança. Para todo aquele quadro, para toda aquela situação. A igreja de Laodiceia, meus irmãos, é a igreja do nosso tempo, é a igreja da frieza espiritual, é a igreja do estar morno. E aquele que está morno, o que o Senhor diz? Eu sinto náusea, aquela coisa ruim. Eu estou prestes a vomitar. Eu estou prestes a vomitar-vos, porque eu sinto náusea dessa igreja morna, dessa igreja que não me busca, que não sente desejo de me buscar, que não busca a minha presença. Mas eu estou aqui. Se bater, a bater na porta. Se abrir, eu entro. O meu desejo é estar com você. É a igreja do nosso tempo. É a igreja do fast food. É a igreja da inquietação. É a igreja do comichão na orelha. Você ouve, mas não é tocado.
porque você já não tem tempo. Tudo é muito rápido, tudo é muito dinâmico, você já não tem tempo de estar na presença do Senhor. O Senhor diz, eu estou aqui, eu quero me derramar, eu tenho algo para falar para a igreja, mas vocês estão distantes, vocês estão longe de mim. Meus irmãos, que nós possamos conscientizar e desejar a presença do Senhor. Que nós possamos nos conscientizar e buscar a presença do Senhor. Que nós possamos nos conscientizar e ter tempo para estar na sua presença. E ter tempo para ouvir o que Ele tem para ouvir, para o que Ele tem a dizer para a igreja, que sempre Ele termina. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, quem tem tempo, quem para, quem espera, quem busca, quem deseja a sua presença. Eu estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei e cearei convosco. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe. Até domingo, às 19 horas. Estamos fazendo os cultos. Você já é bem-vindo. Mas se tiver morbidade, qualquer situação, risco, essas questões todas, não tenha pressa. Mas estamos já cultuando ao Senhor. Que Deus abençoe. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos pelo teu amor. Te agradecemos pela tua graça. Te agradecemos pela tua presença. Te agradecemos porque, apesar de tudo, o Senhor ainda está à porta e bate. O Senhor espera que nós abramos para o Senhor estar conosco. A tua presença, Senhor, é imprescindível. Por isso, meu Pai, nos abençoa. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Abençoa os irmãos com dificuldade de uma forma ou de outra. Maravilhoso Deus, te pedimos, Pai, que o Senhor esteja presente em nossas vidas. Abençoa o DF, o Brasil e o mundo que sofre, que chora pela perda dos seus entes queridos. Meu Senhor, muito obrigado pelo teu grande amor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Amém.